Mariana, tem uns 10 segundos agora, tá? Tá. Começou a se montar. Ah, você tá avisando aí pra ela? É, Ah, então Passou. pode. Já que entrou? TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todas e todos que estão aí acompanhando. Eu declaro aberta a reunião da Comissão da Mulher da Câmara Municipal. Gostaria de agradecer já a presença do vereador Pedro Tourinho, que é membro dessa comissão, agradecer o apoio de toda a equipe da TV Câmara, agradecer também o cerimonial e todos os funcionários ali da Câmara que possibilitam a gente fazer essa reunião, uma reunião remota, né, diante daí do contexto e das necessidades de isolamento. Nós estamos organizando essa reunião remotamente. Essa reunião foi convocada para a gente conversar, para tratar do tema da pandemia e violência de gênero. É um tema importante nesse momento, né? Isso não é a primeira vez que nós tratamos disso, mas acredito que é importante que a gente esteja sempre pautando essa discussão aqui nessa casa. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre esse tema, colocar algumas propostas de encaminhamento para a Comissão da Mulher aqui também. Depois eu passo a palavra para o vereador Pedro Tourinho para fazer suas considerações também. Lembrando sempre que as pessoas que quiserem, né, mandarem mensagens, perguntas, tem os canais da Câmara Municipal, então no WhatsApp 978293776 ou pelo e-mail comunicacal@campinas.sp.leg.br. Então, fiquem à vontade, vocês que estão acompanhando pelas nossas redes ou pela TV, também quiserem mandar mensagens, questões, comentários, fiquem à vontade que após a fala do vereador Pedro Tourinho, a gente vai, né, possibilitar ter um momento para essa comunicação com o público também. Bom, esse tema da violência de gênero é um tema constante na nossa sociedade, né? Quer dizer, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, figura entre os países do mundo com o maior índice de violência de gênero, violência contra mulheres, contra crianças, contra LGBTs, né? Então, assim, a gente tem aí uma situação que é uma situação histórica no nosso país, muito ligada às questões econômicos, políticos e culturais, né? O machismo ainda impera, né? Infelizmente, a gente tem uma sociedade aí que tem raízes que, historicamente, colocaram a mulher numa situação de subalternidade, colocaram a mulher, impedem a mulher aí de acesso a fruição dos seus direitos, e isso tem uma consequência dramática quando diz respeito à questão da violência doméstica e familiar, sobretudo. Lembrando que os maiores índices de violência contra a mulher e mesmo assassinatos de mulheres acontecem em relações de afetividade, em relações familiares, com pessoas conhecidas das mulheres, dentro de casa. Então, isso é uma coisa que nós sempre comentamos, quer dizer, para as mulheres, a casa, que deveria ser o espaço seguro, o espaço do lar, da proteção, em muitos momentos é um espaço inseguro, onde a mulher está sujeita à violência e mesmo ao assassinato. Também lembrando que a violência de gênero, ela atinge mulheres e crianças, seja uma criança que passa por uma situação de ter que conviver com uma situação de violência, né, vendo uma relação entre os seus pais, entre seus familiares, permeada pela violência. Isso já é uma violência para a criança, seja a própria criança que sofre a violência, né? Então, a gente tem aí uma situação que é muito comum da violência intrafamiliar, a violência contra a mulher ser acompanhada também da violência contra a criança, e nos mais variados tipos de violência. E aí nós estamos falando apenas da violência física, nós estamos falando da violência física, da violência psicológica, da violência patrimonial, que é quando a mulher tem subtraído os seus bens, o controle do seu salário, enfim, né, apartamento
dos seus rendimentos, isso é um tipo de violência patrimonial e psicológica também. Então, são uma série de violências que a gente sabe que nesse momento, nesse contexto de pandemia, né, a situação da violência doméstica familiar já é uma realidade crítica, o feminicídio já é uma realidade crítica no país, mas o contexto da pandemia colocou mais problemas, né, escancarou problemas e colocou uma série de desafios para os órgãos, que são os órgãos responsáveis pelo enfrentamento de violência. Lembrando que agora em agosto nós temos aí o aniversário da Lei Maria da Penha, uma lei muito importante, uma lei construída junto com os movimentos populares, uma lei que teve uma participação muito grande, né, do movimento de mulheres, de intelectuais, estudiosas, enfim. Então, foi uma lei construída pelas mulheres, que foi promulgada em 2006 e sancionada em 2006, né? E esse em agosto nós temos o aniversário da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres e coloca competência, né? É uma competência que todos, né, seja o poder executivo, legislativo, judiciário, ou seja, é uma competência de todos os poderes, atuar no sentido de prevenir a violência. Isso que nós falamos, é muito importante que a violência seja prevenida. O feminicídio, ele pode ser prevenido. O feminicídio, que é o assassinato de mulheres, nesse contexto, né, de uma violência de gênero, ele são mortes que a gente poderia prevenir caso a gente tivesse políticas, e é importante existem políticas, mas é importante que essas políticas elas sejam reforçadas e que elas tenham aí, nesse momento de pandemia, elas também sejam adaptadas para esse momento. Tem uma pesquisa que eu acho importante mencionar, né? É uma pesquisa que foi elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é um fórum bem interessante que produz dados importantes, e esses dados são importantes para a gente olhar o diagnóstico e pensar as políticas, né? Essa pesquisa aponta um aumento de 41% no número de feminicídios no estado de São Paulo em relação a 2019, sendo que a gente teve uma redução de 22% nos crimes de lesão corporal e 33% nos crimes de ameaça. Então, a gente está vendo aí que existe um descompasso com relação ao aumento dos casos de feminicídio. Por outro lado, também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um monitoramento na rede social, no Twitter, apontando que teve um aumento de 431% de relatos de brigas de casal com indícios de violência doméstica, né? Então, isso são dados importantes que eles quantificam uma coisa que a gente já sabe, que a gente vê pela experiência e pelo convívio, pela conversa com várias mulheres, né? Que é a situação da pandemia e o momento de isolamento social que é necessário para combater a grave crise, né, que nós estamos vivendo sanitária. Ela colocou uma situação em que as mulheres estão confinadas dentro dos lares com os seus agressores. E a gente sabe que, no caso da violência doméstica, é muito importante a relação que as mulheres estabelecem com com familiares, com amigos e mesmo com os órgãos, né, com os serviços, para que as mulheres possam sair de uma situação de violência, possam procurar ajuda, possam requerer proteção. Então, no momento de isolamento social, essa situação se torna ainda mais grave, né? No caso das crianças, por exemplo, né, isso tem uma questão que, assim, o maior índice de violência sexual contra as crianças, por exemplo, acontece dentro de casa e tem o pai biológico como principal autor. Geralmente, o espaço de socialização da criança é a casa ou a escola, e nesse momento de interrupção das aulas, o que é uma medida correta do ponto de vista da política sanitária, a gente tem uma situação em que as crianças também perderam o espaço de sociabilidade, que é um espaço importante, a escola, para identificar essas violências. Também temos recebido relatos de adolescentes LGBTs que estão tendo problemas de conflito familiares, né, com seus familiares, e isso pode redundar numa situação de violência, né? LGBT seriam lésbicas,
bissexuais e transexuais, travestis e transexuais. Então, assim, é um público aí que sofre muito preconceito, né? E muitas vezes a família não entende, não aceita, e a gente sabe que isso traz uma situação de violência, agravado por uma situação desse momento, que é o momento da crise econômica. Mariana, eu só te pedir licença, eu estou te ouvindo, eu vou ter que entrar agora aqui numa atividade, eu quero só deixar para ti o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte, Pedro, eu passo a palavra para você, você faz suas considerações, depois a gente continua aqui. Pode ser? Bem, claro, eu quero dizer para ti o seguinte, declarar meu total apoio à iniciativa do fórum que você está propondo, tá? Reconhecer a imensa importância dessa iniciativa da comissão, falar que a gente vai estar junto nessa construção, né? Nós temos com total concordância de que a pandemia acirra e acentua a situação já muito grave de violência contra a mulher, violência doméstica, né? Então, o que eu posso te dizer é que conte com a nossa parceria nessa construção, tá? Eu vou ter que encerrar aqui, mas em seguida a gente dá sequência, tá? Encaminhando do jeito que você propôs. Tudo bem? Certo, ok. Obrigada, Pedro. Tá bom, Mariana. Obrigada. Um abraço. Boa tarde para vocês. Um abraço. Obrigada pela presença. O vereador teve que sair porque está com outro compromisso, mas então aqui, dando encaminhamento, né? Quer dizer, a gente está vendo essa situação, né, de desemprego, de queda na renda, e a gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, mas, sobretudo, para as mulheres, é uma situação complicada do ponto de vista econômico, e então as políticas do auxílio e a prioridade do auxílio também para as mulheres com seus filhos, ela é uma política de combate à violência. Por uma mulher é uma situação terrível ter que manter um relacionamento por uma questão de dependência econômica, um relacionamento violento por uma questão de dependência econômica, e a gente sabe que também que a situação se agrava quando a gente pensa o recorte das populações periféricas, que infelizmente é a população que hoje está tendo aí maior contágio aqui na cidade de Campinas, as regiões periféricas, as mulheres negras, mulheres com deficiência, as mulheres em situação de rua, ou seja, quando a gente tem um recorte, né, racial e econômico, isso se torna ainda mais grave. Então, na verdade, eu coloquei um pouco esse panorama, né? E acho que tem algumas coisas que chamam a atenção. O vereador Carlão, do PT, acabou de ingressar. Obrigada, vereador Carlão, que é membro suplente aqui da comissão também. Eu só estou passando um breve panorama aqui, vou apresentar algumas propostas e já passo a palavra para você. Pode ser, Carlão? Bom, então, assim, nesse cenário que a gente está vivendo, né, um momento de isolamento social, em que as mulheres e crianças estão em isolamento com seus agressores, uma dificuldade de acessar as redes, acessar os familiares, uma situação de dificuldade econômica também. A gente precisa que os serviços sejam adaptados para esse momento. Então, tem uma questão que é muito séria, que é uma situação que a gente está vivendo, não apenas no cenário do tema da violência contra a mulher, mas também, em geral, que é a ausência de dados, né? A gente está tendo pouca publicidade em termos dos dados das políticas públicas, e os dados são super importantes para quem formula a política pública. Né? Então, a gente está tendo pouca publicidade. Nós, aqui em Campinas, temos serviços essenciais, serviços importantes, como o CEAMO, que é o Centro de Referência, a Casa Abrigo Saraeme, que é uma casa sigilosa, que acolhe mulheres com medidas protetivas de afastamento do lar, né? E a gente sabe que essas medidas podem salvar a vida de uma mulher, né? Uma vez que a mulher está numa situação de risco. Nós temos serviços entidades como a SOS, Ação Mulher e Família, nós temos 2 delegacias da mulher, hoje 24 horas, temos a vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar, que é um setor da justiça especializado no caso da violência doméstica e familiar, que isso foi uma conquista, né, dos movimentos feministas, juntamente aqui com a nossa comissão. Mas a gente sabe que, assim, a gente está tendo pouca publicidade sobre
os índices, os dados com relação, né, a esses serviços. Então, esse já é uma proposta que eu gostaria de colocar aqui como encaminhamento. Eu encaminhei o meu gabinete, nós encaminhamos via nosso mandato um requerimento de informação para a prefeitura relativo aos órgãos municipais, né, questionando os dados do SIS9, que é o Sistema de Notificação de Violência aqui de Campinas também, que é um dado super importante, questionando aí, pedindo para que a gestão apresentasse os dados de violência doméstica e familiar no primeiro semestre dos anos de 2019 e 2020, para que a gente pudesse fazer uma comparação, e nós não tivemos uma resposta, infelizmente, os nossos requerimentos, isso são os requerimentos em geral, e de todos os vereadores, nossos requerimentos não estão sendo respondidos nesse contexto, né? Então, acredito que é importante que a gente encaminhe daqui, né, uma nova ofício, uma nova notificação para esses órgãos, para os órgãos municipais, mas também para os órgãos estaduais, perguntando sobre atendimentos, denúncias, enfim, né, todos os índices, né, claro que cada órgão tem a sua atribuição, mas a gente perguntando os dados aí do acesso, quantas mulheres recorreram a esses órgãos nesse período, né? E também questionando sobre os procedimentos que estão sendo adotados para adaptação nesse momento de pandemia. Então, essa é a primeira proposta que eu gostaria de colocar aqui para debate, deliberação. O Pedro, né, já manifestou o acordo, eu já tinha conversado com ele sobre as propostas que eu ia colocar aqui, então o Pedro já manifestou o acordo, depois o Carlão pode comentar um pouco também. E, por outro lado, eu coloquei também, eu gostaria de colocar uma proposta, que é uma articulação que eu tenho feito, né, com relação, junto, né, pelo meu mandato, junto com o COMESP, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Poder Judiciário, que é um órgão muito importante dentro do Poder Judiciário, né? A gente sabe que muitas das questões relativas ao combate à violência doméstica passa por decisões do Judiciário, então isso é muito importante, essa relação. E o Núcleo de Estudos de Gênero, o PAGU, da Unicamp. Nós, por meio desse diálogo, nós elaboramos e estamos organizando um fórum de violência, o Fórum Pandemia e Violência de Gênero, um olhar interseccional. Essa seria o fórum, né? É um evento a ser organizado no dia 14 de agosto, com a participação de convidadas, de movimentos sociais. Então, vamos também mandar convites para os conselhos, centros de referência, movimentos, e no caso os conselhos e centros de referência, sejam eles que lidam diretamente com mulheres em situação de violência, mas para além disso, né, porque acredito que esse momento exige aí um olhar mais intersetorial sobre essa situação. Então, na verdade, a minha proposta é que esse evento que nós estamos articulando via o meu mandato, que seja um evento da Comissão da Mulher, né, que a Comissão da Mulher ela abrace e organize, e que a gente possa dar encaminhamentos aí em relação a ouvir o que os movimentos têm a dizer, a ouvir o que os serviços têm a dizer, e que a gente possa, a partir daí, também tomar e tirar algumas diretrizes a serem encaminhadas para o executivo, para os vários serviços, para a Delegacia da Mulher, para a Vara de Juizado Especializado, enfim, né, que a gente tire algumas diretrizes pensando nesse processo, né, de um diagnóstico e diretrizes para o combate à violência doméstica e familiar, seja contra mulheres, crianças, enfim, toda essa a violência de gênero como um todo, né? Então, são essas duas propostas, e eu passo a palavra, então, para o vereador Carlão, do PT. Boa tarde, vereadora. Boa tarde aos telespectadores que estão participando desta reunião da Comissão das Mulheres. Eu queria cumprimentá-la, vereadora, e dizer que é muito importante, é oportuno essa pauta nessa reunião de hoje, tendo em vista o aumento significativo
que a gente tem ouvido em relação à violência doméstica, né? Na medida em que as mulheres, as vítimas, ficam expostas muito mais aos seus agressores e com pouca mobilidade de poder acessar a sua proteção. Então, acho que é extremamente importante essas duas questões colocadas pela vereadora, que eu tenho certeza que vai mobilizar e ajudar a fazer com que a gente consiga continuar avançando nessa rede de proteção, na rede de direitos, para que a gente possa proteger ainda mais as pessoas, as mulheres vítimas de violência. Eu fiquei atento aqui a essa agenda importante, e não só enquanto membro suplente dessa comissão, mas também enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, quero me somar a esta mobilização para que a gente fortaleça esse dia 14 e outras iniciativas aí que está sendo proposta pela vereadora. Tenho certeza que nós estamos, né, fazendo parte de duas comissões que há pouca participação pela maioria dos vereadores, né? São discussões que acho que é o reflexo daquilo que a gente assiste na sociedade. Parece que não está acontecendo nada, mas nós que acompanhamos sabemos da gravidade do problema, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas acabam se falando e se vendo pouco. Eu acho que nós temos que reforçar muito a nível da denúncia, reforçar muito a nível da mobilização para que os vizinhos, para que a sociedade como um todo nos ajude nesse combate, e eu tenho certeza que a gente, por essa direção que Vossa Excelência está colocando, está propondo, a gente vai fazer o enfrentamento. Então, conte com a nossa participação, com o nosso apoio, com contribuição aí na mobilização dessa importante luta que a gente tem feito aí em defesa da violência doméstica e em defesa das mulheres em particular. É isso, vereadora. Obrigada, vereador Carlão, que, além de membro suplente aqui na comissão, também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, uma comissão muito importante. É importante a tua presença aqui para a gente fazer esse diálogo, né? Essas comissões estarem trabalhando conjuntamente, acredito que é dar um salto aí. Então, na verdade, eu gostaria só de perguntar, acho que se a gente tiver acho que nós não tivemos a interação do público. Se for isso, acho que a gente já caminha, então, para o final dessa reunião, deliberando, né? Então, colocando aqui para deliberação essas duas propostas, né? Um ofício conjunto para o Executivo e para os outros órgãos. Eu gostaria de propor, vereador Carlão, se você, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, quiser assinar também, podemos fazer isso conjuntamente, né? Questionando aí os dados sobre violência doméstica e familiar tanto para o Executivo, quanto para a Delegacia da Mulher, para o CIS9, enfim, para a vara especializada, perguntando quantos atendimentos, quantas denúncias que tiveram nesse período, no primeiro semestre de 2020, e questionando também os dados de 2019, para efeitos de comparação. Essa questão da informação é uma questão séria, porque me parece que nas políticas em geral nós temos trabalhado bastante no escuro. A gente está tateando isso, seja do ponto de vista da saúde, né, que com a ausência de testes, com uma demora do Ministério da Saúde, mas também no caso da violência doméstica e familiar. Então, essa é uma questão importante para a gente. E o segundo encaminhamento, então, da realização, no dia 14 de agosto, desse fórum conjunto entre o Comesp, a Comissão da Mulher, e o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp e o PAGU, a ser realizado. Então, nós vamos divulgar, vamos mandar ofícios, enfim,
e vai estar a divulgação, seja pelas redes da Câmara, pelas nossas redes sociais, então fiquem atentos, vamos divulgar. A ideia é que a gente convide entidades, movimentos para participar, mas também que a gente também transmita aí pelas nossas redes sociais todo esse evento. Acredito que é isso. Então, agradecer o vereador Carlão pela presença, agradeço o vereador Pedro Tourinho, que passou por aqui também, agradeço a TV Câmara, ao cerimonial, a todos os funcionários, aos funcionários da TI, né, da tecnologia aqui da Câmara, que fazem possível a realização desse evento virtual, e eu sei que estão trabalhando bastante aí para a adaptação desse novo momento, e deixo aqui um abraço para todo mundo que nos acompanharam, né, aí para todo mundo que nos acompanhou na TV Câmara, nas nossas redes sociais. É isso, e até mais, até o dia 14, no Fórum Pandemia e Violência de Gênero, um olhar interseccional. TV Câmara, Campinas.